Bem, meus amigos do canal Transformai-vos e também do canal F. Carvalho Channel, amigos do Twitter, amigo do Facebook, amigos das outras redes sociais. Estou aqui com o meu amigo, irmão, pastor Alexandre Manner. É Manner, né? Não é, Alexandre? Na verdade, aqui no Brasil é Mane, né? Mas o original é Mané mesmo. Esse é o sobrenome original. Para os mais íntimos, Alexandre Man. Isso. É um prazer estar com você, meu querido irmão. O Alexandre é guineense, está aqui no Brasil já há algum tempo, veio para estudar, está concluindo os estudos que se propôs, já está na sua reta final e já está então planejando a sua volta para Guiné-Bissau. Alexandre, se apresente, fale de você. Eu assim como, acredito, muitos amigos aqui que vão ver esse vídeo, certamente gostariam de saber um pouco quem é o Alexandre da Guiné-Bissau que está aqui no Brasil. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor Francisco por me convidar nesse espaço ao vivo e agradeço as pessoas que nos assistem, que vão nos assistir depois, que de fato esse momento seja de edificação. Como o pastor já falou, meu nome é Alexandre Mané, mas que aqui no Brasil ficou Alexandre Mane, caiu o acento, já ficou só Mane. E eu sou guineense, estou aqui em Anápolis há 7 anos e me formei no Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, CETESEP. Fiz bacharel, agora concluindo o mestrado no mesmo seminário e recém-licenciado em pedagogia. Então, esse sou eu, o Alexandre Mané. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Alexandre, você está aqui no Brasil há quanto tempo? 7 anos. Já vai para 7 anos? Já fiz 7 anos, dia 22 de março. Ah, já fez 7 anos, já entrou no 8º ano. Isso, 7 e 4 meses. Sim. Alexandre, um parênteses aqui, eu coloquei o link da transmissão lá do Twitter, coloquei aqui no chat, se você tiver interesse de compartilhar com os seus, nas suas redes sociais, para os seus amigos também acompanhar, fique à vontade, tá? O link está no chat. Alexandre, a sua experiência aqui no Brasil, você já tinha tido outras experiências fora do seu país, ou aqui no Brasil é a sua única, ou melhor, a sua primeira experiência e talvez, não sei, a única? A experiência fora do país, assim, o senhor está... Sim. Essa experiência sua aqui no Brasil, como que você descreve ela? Uma outra cultura? O que tem de semelhante? O que tem de diferente? Fale um pouco sobre isso, para a gente saber mais quem é o Alexandre. Então, tem algumas coisas semelhantes e algumas também diferentes. Em primeiro lugar, quero dizer que estar numa cultura que não é sua é muito enriquecedor, digamos assim. Essa é uma experiência que, para mim, é ímpar, que eu estou tendo aqui no Brasil. Uma experiência que descrevo um ganho muito grande, conhecer uma outra cultura que não é sua, apesar de ser a mesma língua, mas com algumas diferenças, sotaques,
que no começo foi um desafio muito grande, que no começo eu era quase incompreensível, algumas pessoas não me compreendiam, e também algumas falas dos irmãos brasileiros eram incompreensíveis, mas foi um desafio, assim, tentar entrar dentro dessa cultura, entender aquilo que considero essencial, tentar passar a mensagem do Evangelho. Então, de certa forma, tive que mergulhar dentro da cultura. Algumas coisas ainda não me adaptei. Eu digo assim, eu posso ficar aqui há 20, 30 anos, nunca serei igual a um brasileiro. Nunca vou me aculturar de forma absoluta. Mas acredito que adquiri boa parte, muita coisa dessa cultura, que para mim é enriquecedor. É uma experiência muito, muito boa. E como é que você lidou ou tem lidado com a saudade da sua casa, da sua origem, né, da sua família? Tudo no começo era difícil, né? Porque é a primeira vez que eu saí tão longe de casa. Antes de vir para cá, eu estava num campo missionário, tive uma experiência boa, 2 anos. Depois ingressei no Instituto Bíblico, que agora é atual Seminário Teológico da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau. Então, era tudo próximo de casa, não muito longe. Mas de lá para cá, a distância é enorme. E creio que quanto mais a distância é grande, mais a saudade é grande também. Pensando aqui para o Brasil, no começo chorei, eu pensei que estava no lugar errado, com muita vontade de voltar, mas algumas pessoas conversaram comigo, me encorajaram, e eu acabei entendendo que eu estou no lugar certo, no tempo certo, porque é uma porta, como Paulo sempre tem dito, Deus nos abriu uma porta grande e oportuna, e hoje não me arrependo. Então, por saber que Deus abriu essa porta, isso tem sido algo que de fato me ajudou a lidar com a saudade da família, porque se eu não tivesse essa compreensão que essa porta aberta é do Senhor, com certeza seria mais duro para mim lidar com a saudade da família. Até hoje tenho sim, mas eu consigo suportar, porque eu sei aquilo que eu estou buscando aqui é importante, eu posso voltar e dividir com as pessoas lá o que eu estou aprendendo aqui. Você mencionou aí a respeito de exercer, de voltar para a sua terra, e você já tem data em mente, já está trabalhando isso, trabalhando o retorno para Guiné-Bissau? Sim, e a data em mente que eu tenho é entre final de outubro até final de novembro. Essa data, se Deus quiser, eu pretendo retornar para assim poder contribuir na área teológica, assim como na área da educação, e pretendo sim voltar nessa data. Você fala educação formal ou educação religiosa? Formal e tanto religiosa, porque a teologia e a pedagogia me dão essas ferramentas, né? Eu quero atuar ao mesmo tempo nessas áreas, educação formal assim como religiosa. Pretendo muito envolver nesse aspecto. Você mencionou o Instituto Bíblico em Guiné-Bissau. Você mencionou o nome Instituto Evangélico? Repita o nome do Instituto, por gentileza. Anteriormente era Instituto Bíblico da Igreja Evangélica da Guiné-Bissau, mas atualmente é Seminário Teológico da Igreja Evangélica da Guiné-Bissau. Esse é o sair do instituto para o seminário.
Ah, sim. Ele é interdenominacional? Ele é denominacional, mas recebe pessoas de outras denominações também. Qual a denominação do Instituto? Então, a gente está ligado com o EC, que é Missão Internacional, né? A gente chama lá Igreja Evangélica da Guiné-Bissau, ligado com a Missão Internacional, que é o EC. E você pretende lecionar, ministrar alguma matéria no Instituto? Tem vaga? Ou você ainda vai pleitear? Como é que funciona isso? Tem vaga, sim, porque a minha vinda para cá foi o envio próprio do seminário, preparar. Voltando para lá, já tem vaga, então preciso pleitear essa vaga. Quanto à matéria, ainda não sei, mas será um desafio, qualquer que seja a matéria, seja na área do Novo ou Antigo Testamento, vai ser um desafio poder lecionar nessa área. Mas a vaga já tem aí disponível. Porque precisamos muito dos professores nessa área. Já tem alguns professores formados lá, inclusive que se formaram aqui no Brasil, não é? Sim. Alguns formaram no CETESEC, tem também alguns que formaram lá no Betel brasileiro, né? Alguns professores que estão lá. Né? Então, tem uma turma lá hoje, graças a Deus. Né? Alexandre, e a sua área de afinidade, assim, você disse que topa qualquer matéria que colocar em suas mãos, você vai em frente, mas assim, de afinidade, que é a sua paixão, tem uma área, assim, uma área da teologia de um modo geral, dentro da teologia de um modo geral, tem alguma área que você tem paixão, é a sua paixão? Então, o Novo Testamento, do modo geral, eu me encanto muito com o Novo Testamento, mas de forma específica, a área da exegese me encanta muito. Provavelmente vou me atuar nessa área, uma área que gosto muito mesmo, e área de grego também, apesar de não ser muito fluente, mas é uma área que pretendo atuar e continuar aprofundando mais nos estudos. Você falou Novo Testamento, você falou exegese e você falou grego, que são exatamente, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, o Novo Testamento é grego e exegese é justamente mergulhar no mundo bíblico neotestamentário e traduzir, e interpretar, traduzir o que está escondido por trás do grego e colocar de forma compreensiva para as pessoas, não é isso? Exatamente isso. Exatamente. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, o Novo Testamento de forma geral, mas para compreender o Novo Testamento, então eu preciso dessas duas ferramentas, que é grego e exegese, né? Então, assim, eu poderei fazer um estudo mais exaustivo, mais profundo, né? Através dessas duas ferramentas. E com relação à educação formal, o seminário, os seus estudos aqui no Brasil, considerando que onde você estudou, no CETESEB, inclusive foi lá que eu também estudei, é considerado curso livre, ou seja, não é reconhecido pelo MEC, de modo que aqui no Brasil,
um estudante de teologia no seminário teológico não pode dar aula, não pode ministrar nas escolas formais. E lá na Guiné, o curso de teologia aqui habilita você para dar aula nas escolas? Talvez sejam as escolas evangélicas, eu posso lecionar, mas nas escolas públicas não, a teologia só não me dá essa acessibilidade de lecionar nas escolas públicas. Mas como eu tenho a licenciatura em pedagogia, então isso com certeza terei acesso às escolas públicas, tanto as evangélicas, né, para lecionar. Apesar do curso de teologia que eu fiz não é reconhecido pelo MEC, nem lá no sistema educacional guineense. A licenciatura que você fez é uma graduação, né? Você fez aqui no Brasil? Isso. Fiz aqui. Então, essa graduação em licenciatura te habilita a lecionar nas escolas públicas da Guiné? Sim. Então você está bem treinado, capacitado, né? Vai com uma bagagem aí, com um leque de possibilidades para fazer um bom trabalho ali na Guiné e em se tratando de você ministrar nas escolas confessionais, nas escolas de educação formal, confessional, ou seja, das igrejas, vai poder fazer a oportunidade de fazer a obra de Deus, tanto no instituto quanto nas escolas, não é isso? Exatamente. Por isso eu fiz a pedagogia pensando nessa possibilidade, porque não só para ter a oportunidade de lecionar nas escolas públicas, mas ter a oportunidade também de poder compartilhar o Evangelho. Inclusive, agora estou desenvolvendo um projeto com um grupo também. Esse projeto tem como objetivo criar uma escola de cunho confessional, mas essa escola será também livre e inclusiva. Nós emprestamos esse termo de Abraham Kuyper, né, quando criou a Universidade Livre de Amsterdã, era uma universidade livre também. Então, essa escola, apesar de vai ser uma escola confessional, mas ela será livre. Livre por quê? Porque não ficará apenas nas mãos das igrejas, nem nas mãos do Estado, mas ela estará livre para experimentar todas as áreas das ciências, digamos assim. Mas o nosso objetivo fundamental é partilhar o Evangelho através dessa escola. Então, lecionando, seja nas escolas confessionais públicas, a minha prioridade, meu desafio é levar o Evangelho do Reino nesses lugares, uma vez que temos um país laico. Então, creio que não será um problema quanto a isso. A região que você mora, lá na Guiné, é a capital? É Bissau ou é interior? Os meus pais não são da capital, somos do sul do país, bem no interior, mas por causa dos estudos, meu pai mudou para a capital e eu fui também, a família toda foi morar na capital, mas a nossa origem não é bem do capital, bem do interior mesmo. Inclusive, onde nós queremos aplicar esse projeto é na região onde eu pertenço, né, que é a origem dos meus pais, né. A capital, a escola só me levou para a capital, né. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento histórico bem diferente, ainda não tínhamos vivido esse momento, ou algum momento parecido com este que nós estamos passando agora,
e que o Estado, o nosso Estado, né, o Estado brasileiro, se apropriou, ainda que constitucionalmente descreve o Brasil como laico, ou seja, o país, o Estado não tem religião oficial e recebe todas as religiões, mas tem acontecido o seguinte: o Estado foi aparelhado por uma frente ideológica que nós chamamos de progressistas, né? Os progressistas aqui no Brasil se apropriaram do Estado e violando assim, e rasgando a Constitucional, que descreve o Brasil como um país laico, de todas as religiões. Os progressistas, aparelhando o país inteiro, eles estão perseguindo a religião, e quando eu digo a religião, eles estão perseguindo a principal religião aqui no Brasil, que é o cristianismo. Então, as escolas brasileiras foram aparelhadas pelos progressistas para ensinar aquilo que eles querem que seja ensinado, e está uma luta muito grande dos cristãos com essa força estatal que aparelhou o Estado brasileiro. Pensando nisso que eu falei, quando você menciona uma escola livre lá no seu país, a semelhança do que aconteceu com algumas escolas aqui no Brasil, por exemplo, a própria PUC, Pontifícia Universidade Católica, que começou assim de uma maneira bonita, querendo evangelizar, claro, dentro da teologia católica, mas o projeto era evangelizar por meio da instituição, por meio da escola de graduação na época. E veio se tornar o que é hoje, um antro, né, um ambiente, um covil de progressistas que usam, inclusive, a instituição para propagar as ideologias progressistas. Pensando nisto, o que você imagina fazer para que na Guiné-Bissau as instituições, inclusive esta que você tem um sonho desse projeto que você tem, no futuro não venha cair e ser tomada por aqueles que são militantemente agressivos ao cristianismo? Bem, e eu tenho aprendido um pouco com algumas pessoas que admiro muito lá do passado, o Lutero lá do século XVI e Abraham Kuyper lá do final do século XIX para XX, né? E eu sei que na Guiné-Bissau esses aspectos que você mencionou não é muito diferente, apesar de muito pouco ainda, não é bem evidente, mas quando eu olho para os currículos das nossas escolas, eu estou aqui há 7 anos, com certeza mudou muita coisa, mas muita coisa também não mudou. Olhando o nosso currículo, eu consigo ver a pouca mudança que teve nesses currículos, porque as nossas escolas ainda estão submissas dentro do pensamento do colonizador, que é o português. Pouca coisa é mudado ali. O objetivo principal do nosso maior líder, que é Amílcar Cabral, era a formação do novo homem. Mas eu lamento dizer, porque ainda estamos muito longe de alcançar essa perspectiva que Amílcar Cabral propunha na sua época, porque para se formar esse novo homem era necessário se desfazer de muita coisa, quase tudo, dos nossos colonizadores. Porque nós temos um país multicultural, várias culturas, e temos a língua oficial que é portuguesa. Essas línguas que pertencem às tribos ou etnias, essas línguas
praticamente são matadas quando se fala do processo de ensino. Ensina-se apenas na língua portuguesa. Então, esse aspecto, para mim, é fundamental, enquanto a gente não renovar essa ideia da dependência do homem europeu, o específico português que nos colonizou, ainda não vamos muito longe, vamos continuar nesse aspecto. Então, para responder a minha pergunta, como é que eu vou fazer para não deixar que essa escola, que eu estou pensando com algumas pessoas, dentro dessa visão, apesar de vai ser uma escola livre, inclusiva, em primeiro lugar, eu preciso trabalhar com as pessoas que tenham a mesma visão que eu. Eu não vou chamar muitas pessoas que tenham outra visão contrária à minha visão. Isso não quer dizer que essas pessoas precisam pensar como eu, mas essas pessoas precisam entender o propósito do reino. Ao entenderem esse propósito, para mim, é fundamental. Aí sim, vou trabalhar com essas pessoas. E isso, com certeza, vai nos assegurar para que essa escola não seja formada com as pessoas que têm outra visão, igual à visão dos progressistas. Esse, para mim, é um aspecto chave e fundamental. Também trabalhar junto com as igrejas. Apesar de essa escola, ela não vai ser liderada por uma igreja nenhuma, mas vamos trabalhar em parceria com as igrejas. E o nosso governo também, com certeza, vamos trabalhar. Então, essas ideias, penso que são fundamentais para evitar que a gente caia nesse erro e de tentar manipular o currículo, porque eu penso o currículo é muito importante para a pessoa tentar colocar o que ele quer que seja ensinado. Em primeiro lugar, vão manipular os currículos, porque os currículos é que definem que tipo de cidadão nós queremos formar, que tipo de pessoa nós queremos formar. Isso vai ser a nossa luta, não deixar que o nosso currículo seja manipulado por essas pessoas. O nosso currículo vai ser norteado por um princípio bíblico. O nosso ensino vai ser fundamentado nisso. Esse é o nosso desafio, vai ser uma luta, mas é isso que nós queremos e desejamos, com a graça do nosso Deus, vamos manter nessa perspectiva, cumprindo a nossa missão. Você mencionou os dialetos. Quantas línguas, quantos idiomas, dialetos tem na Guiné? Você tem esse dado? Não tenho dados, mas estima-se que há 26 a 40 grupos étnicos. Essa é a estimação que se faz dos últimos dados do censo de 2009 para cá. Com certeza, algumas etnias estão em extinção, porque uma pessoa se casa com outra etnia, então essa etnia vai se desaparecendo na história. Mas essa estimação, entre 26 a 40, está nesse meio aí. Exatamente isso que eu ia perguntar, essa questão do desaparecimento dos dialetos, e você já mencionou. Agora, essas línguas, esses dialetos vão desaparecendo como um processo, somente como um processo natural, né? Casamento entre pessoas de tribos, de aldeias diferentes, ou eles estão desaparecendo porque por interferência do Estado ou dos colonizadores? É um processo natural ou tem interferência de fora? Não, isso é um processo natural, especificamente por meio do casamento. O casamento é o fator principal
o desaparecimento dessas etnias do casamento. Uhum. Muito bem. Eu tinha proposto aqui, eu tinha pensado, na verdade, a gente conversar um pouquinho sobre a Bíblia, né? Já foi muito bom, Alexandre, saber mais de você, da sua cultura, do seu país. Pensando no seu país, geograficamente, ele está localizado em que lugar da África? Ele está localizado na costa ocidental da África e faz fronteira com Guiné-Conakry pelo sul do país e Senegal no norte do país. Um país mais ou menos de 1,5 milhão e 36.120 quilômetros quadrados, um país muito pequeno, comparando em termos dimensional, sim, acho que Goiás é muito maior que Guiné-Bissau, até em termos populacional também. E a população da capital, Goiânia, inclusive, eu acho que está mais de 1 milhão, talvez seja até maior do que a população do seu país inteiro, né? Por aí. E pensando aqui no seu país, na Guiné-Bissau, na costa ocidental, qual é a distância de costa? Dá o quê? 10 quilômetros, 3 quilômetros de costa? Como é que é? Rapaz, não tenho esse dado agora. Uhum. Eu sei que é próximo ao Oceano Atlântico, não faço a ideia de... Exatamente. A parte que fica na praia, você sabe o tamanho em quilômetros? Não sei. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu estou imaginando aqui, na época que a Europa estava querendo descobrir o mundo, né, e pensando agora em Portugal, os navios portugueses passando na costa ocidental da África, imagino a uma certa distância que dava para a população dos países ali da costa ver os navios passando, e muitos navios, inclusive, aportavam nos países da costa ocidental da África para pegar pessoas, né, para trazer aqui para o Brasil e transportar aqui, trazer os navios cheios para servir os barões aqui do país, e inclusive muitos eram vendidos pelos próprios africanos. Os mais poderosos vendiam os mais pobres para os colonizadores portugueses. Então eu fiquei aqui imaginando os navios passando, e a população daqueles países vendo aqueles navios passar. Você tem informação que algum navio, na época da colonização portuguesa aqui no Brasil, há mais de 500 anos atrás, aportou na Guiné-Bissau para pegar população guineense? Você tem algum dado sobre isso? Não, eu não tenho. Só para dizer que, inclusive, a capital que é Guiné-Bissau é litoral, né? Então, é a beira do mar ali, então muito tranquilo quanto à questão do barco ali. Mas quanto a essa informação, não tenho, porque o livro também que eu li aqui da história, que é do povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, não traz essa informação de que os escravos foram trazidos de Guiné-Bissau para cá. Ele menciona alguns países como Angola, Moçambique, e essas pessoas eram chamadas de acordo com o nome do país. Aliás, o sobrenome, por exemplo, se o Antônio é de Moçambique, se chamava Antônio Moçambique, para saber de onde veio. Mas eu não vi nenhuma menção de Guiné-Bissau, se veio algum escravo, de fato,
de Guiné-Bissau para cá, ou algum barco que saiu daqui para lá. Por enquanto não vi ainda essa informação nos livros da história que eu li aqui, né? Não li. Muito bom, o papo está muito bom, a conversa está ótima, Alexandre, né? Eu pensei aqui em um texto da Bíblia para a gente trocar ideias, e ouvir de você um pouco a respeito desse texto, o seu entendimento, aí a sua visão, né, como você interpreta Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 10, do verso 10 ao verso 14, que diz assim: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, do Verbo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, o Verbo veio para o que era seu, e os seus compatrícios não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essas palavras do apóstolo João, esses versos estão dentro de um contexto bem amplo, bem maior, né? Mas com relação ao verso 10, Alexandre Mann, quando diz que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio do Verbo, mas o mundo não recebeu. Esse Verbo é Jesus Cristo. Tem 3 informações aqui. O Verbo, Jesus Cristo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, do Verbo, e o mundo não o conheceu. Sobre essas 3 verdades, essas 3 expressões. Primeiro, o Verbo estava no mundo. Quando? A partir de quando que o Verbo passou a estar no mundo? Esse Verbo que estava no mundo, conforme João aqui, qual momento na Bíblia onde a gente encontra exatamente o momento em que esse Verbo estava no mundo, conforme essas palavras aqui de João? E o outro ponto, o mundo foi feito por intermédio dele. Esse mundo que foi feito por intermédio dele é o momento exato em que ele estava, é o momento criador. E o terceiro ponto, mas o mundo não o conheceu. Por que o mundo criado por Deus, o mundo que é criação de Deus, passou a ser indisposto para não conhecer Jesus? Por que o mundo, a criação de Deus é tão indisposta, não tem disposição nenhuma? Aqui estão alguns resultados da pesquisa para conhecer Jesus. Como é que você, a sua interpretação a respeito desses três pontos do versículo 10, os quais eu mencionei aqui? Então, vamos olhar um pouco atrás, pensar no apóstolo João, quando ele escreve. Se a gente lê os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, lendo o João, vamos ver que João se difere muito com os 3 evangelistas. Os 3 foram chamados de sinóticos porque se dialogam muita coisa em comum ali
Mas parece que o apóstolo João saiu muito... Tem muita coisa que os sinóticos explicam que ele não explica. E tem coisas que ele explica também que os sinóticos não vão explicar. Então é interessante essa perspectiva de apóstolo João, que ele escreve de forma específica para a igreja, para mostrar o Logos de Deus, que é Jesus Cristo. Parece que o propósito, ou seja, o propósito mesmo do apóstolo João ao escrever é para que as pessoas creiam. Ele vai usar muito a expressão crer, a verdade. E ele usa também muito essa ideia de dualismo, luz e trevas, ele usa muito essas ideias. Para a gente entender o verso 10 em diante, podemos voltar um pouco a partir do versículo 1 para entender quem de fato é esse verbo de que o apóstolo João se fala, e quando esse verbo de fato estava no mundo, e por que o mundo não o conheceu. A partir do verso 1 ao versículo 3, o apóstolo João vai nos descrever de fato sobre o ofício de Jesus Cristo, falar do seu ministério. E a partir do versículo 4, então, ele vai falar de Jesus como luz do mundo. E a partir do verso 10, ele então nos fala da impiedade dos homens, que os homens não acreditam. E do verso 11 ao 14, e ele nos mostra o privilégio, então, das pessoas que nele creem. Versículo 10, o verbo estava no mundo. Então, isso tem uma ligação com a segunda cláusula que se segue, que o mundo foi feito por ele. Porque o mundo não pode ser feito por ele se ele não estava no mundo. Eu penso isso. O João está seguindo um raciocínio aqui muito lógico. O verbo estava no mundo. Se ele estava no mundo, então é óbvio que esse mundo deve ser feito por ele. E o apóstolo João aqui está falando lá da criação. Ele voltou para falar da criação, para nos mostrar que lá no começo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para mostrar que esse Logos estava lá no começo. E esse Logos não começa a existir agora, nesse momento que o apóstolo João está falando, mas João está falando que esse Logos existe, porque ele, aliás, o mundo foi feito por intermédio dele. E é tão interessante, Alexandre, que ele está falando de Gênesis, colocando Jesus no cenário de Gênesis. Exatamente. Você falando aí me ocorreu, o capítulo 1, essa primeira parte do capítulo 1, do verso 1 ao 14, quando a gente lê, não tem como a gente não ficar pensando em Gênesis. E João escreveu justamente Gênesis, colocando a pessoa de Jesus lá. Ele estava lá no ato criador, ele é o verbo que cria. Ele é o verbo criador, ele estava no mundo criando, porque a segunda parte do verso diz, o mundo foi feito por intermédio dele. Exato. Continue o seu raciocínio, por gentileza. Então, o mundo foi feito por intermédio dessa pessoa. E esse Logos também, ele não é só o intermediário pelo qual o mundo foi feito, mas ele também foi o agente criador desse mundo. O mundo não só foi feito por intermédio dele, mas como se fosse, e ele é o feitor, o criador deste mundo. Ele criou esse mundo. Então ele termina, apesar de ele estar no mundo, e o mundo foi criado por ele, mesmo assim, o mundo não o conheceu. E é tão interessante, que João, mais na frente, ele vai dizer, aqui ele diz que o mundo que foi criado pelo verbo, que é Jesus Cristo, o próprio mundo criado por ele, não o conheceu. Mas na frente, ele vai dizer que a sua própria nação, o seu próprio povo, a população do seu próprio país, não o recebeu.
né? Então ele coloca essas duas coisas assim paralelas. Agora, pensando nisso, o que levou, o que aconteceu, Alexandre, para que o mundo que Jesus Cristo criou com as suas próprias mãos, com o poder da sua palavra, criou do nada, ele criou este mundo daquilo, não existia nada, e ele criou o mundo do nada. E houve propósito, razão, tinha motivação no coração de Jesus Cristo para criar amor, dentre outras motivações. Então ele cria tudo bonito, com amor, e de repente o que aconteceu? Que esse mundo não quer conhecê-lo. Quando ele vem, quando ele se torna, quando ele se humaniza, quando ele entra no mundo que ele criou, o seu advento histórico em que ele entra, ele adentra, ele se torna imanente, ele se torna homem, ele vem e se faz homem. O verbo, diz João, o verbo se fez carne. Quando esse verbo se fez carne e habitou entre os homens, e habitou no mundo, o mundo não o conheceu, não o reconheceu como Criador. O que aconteceu de tão trágico, de tão dramático, de tão degenerativo, para esse mundo não conhecer e não querer conhecer Jesus? Bem, olhando o versículo 11, ele explica muito bem o final do versículo 10, quando diz que o mundo não o conheceu, como o Senhor explica agora. O versículo 11 nos ajuda a entender que o mundo que se refere no versículo 10, no final, é de fato os seus. Os seus aqui que eu entendo como o povo de Deus, Israel. Nós sabemos bem que Jesus ele veio para a nação de Israel, ou seja, ele escolhe essa nação onde ele nasce. Não que Israel era mais importante que qualquer, mas eu acredito que seja um privilégio. Ele escolhe essa nação para ser um meio, ou um depósito onde nasceria o Messias. Mas mesmo assim, o Messias nascendo no meio desse povo, esse povo vendo Jesus que conviveu com esse povo, mesmo assim, eles não receberam a Jesus. E talvez seja aqui a ideia da teologia, aqui que nós podemos chamar de teologia natural, quando nós tentamos olhar com os nossos próprios olhos e através do próprio nosso intelecto para buscar entender alguma coisa dentro do cenário em que nós vivemos, que não é a teologia aqui revelada, porque a teologia revelada, ela nos conduz à pessoa do Filho, que é através da palavra e através da pessoa propriamente de Jesus. Mas quando a gente começa a passar dessa teologia revelada, eu acredito que o que aconteceu com a nação aqui não olha com esses olhos da teologia revelada, começa a olhar com os olhos da teologia natural. No entanto, o que aconteceu é essa tragédia do homem não conhecer aquele que se fez carne, habitou no meio dele. Apesar dele ser criador, criou esse mundo, criou essa nação, mas mesmo assim, essa nação se desconhece do seu Criador, por não ter olhado para ele com os olhos da teologia revelada, que nós podemos chamar de revelação especial. O mundo o qual Jesus Cristo criou, um mundo perfeito e bom, bonito e belo, mas deve ter acontecido algo muito trágico para esse mundo não ter o mundo o qual João se refere aqui, nesse texto, são populações, são as pessoas do mundo. Então ele está dizendo, as pessoas do mundo
não têm disposição para conhecer Jesus. Elas não têm disposição natural. Em outras palavras, os filhos de Adão não têm disposição para conhecer Jesus, de nação nenhuma, de país nenhum, inclusive o povo, o qual Deus se revelou especialmente, a nação a qual Deus formou para se revelar especialmente a ela, e foi se revelando ao longo de séculos, até chegar em Jesus Cristo. Deus se revelou de uma maneira muito especial. Até mesmo esta nação, ela tem, a população daquela nação tinha indisposição natural de reconhecer e aceitar Jesus. Então, eu fico pensando, Alexandre, no advento, aí você poderia discorrer sobre isto, a entrada do pecado no mundo que tornou o homem averso a Deus, indisposto a Deus, tanto é que as pessoas do mundo não conhecem, do mundo inteiro, inclusive da própria nação que Deus se revelou. Esse pecado que entrou no mundo, ele é tão grave assim, é tão agravante assim, ao ponto de tornar as pessoas insensíveis a Deus. O que você teria a dizer para os nossos ouvintes? Claro, pecado, só para a gente ter ideia do impacto do pecado que afeta até a natureza, porque Paulo disse que a natureza geme. Eu acredito que isso tudo seja o impacto, podemos chamar assim, magnitude do pecado, é tão grave, sim, até o ponto de tornar o homem insensível, e esse homem que se torna indisposto a olhar, porque nós temos meios através da revelação, não da revelação especial em si, mas da revelação geral. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós podemos entender que existe uma mente super-humana que fez toda essa ordem da natureza que nenhuma mente humana tem condições de fazer. Olhando para cima, do lado, ao baixo, em todos os lados que nós olhamos, nós podemos entender há uma mente transcendente que fez esse mundo. Eu acredito que o apóstolo João, ele usa essa palavra logos, porque os gregos teriam uma condição de entender. Logos não só significa a palavra, mas também significa a razão, porque os gregos eram muito apegados com a ideia da razão, para fazê-los entender que, ao olharem em todos os lados, eles agora podem ver esse Logos que se fez homem, que se revelou através da natureza. Esse Logos pode ser visto e pode ser conhecido. Mas o pecado sim tornou o homem insensível. Agora ele está escravo de si mesmo, que ele em si não tem condições de poder aceitar esse Cristo através do pecado. Se ele não receber a graça de Deus, a graça salvadora, esse homem vai continuar nos seus pecados. Não tem condições, porque o pecado é tão impactante na vida do homem. Impactou. Por isso que nós cremos que o pecado nos fez mortos. Quando Paulo disse que Deus nos salvou quando nós éramos mortos dos nossos delitos e pecados. Estamos andando, mas ao mesmo tempo estamos mortos, sem Deus. O morto não fala, o morto não enxerga, não responde, não reage se algo não lhe foi feito. Isso é a graça. Sem a graça, o homem não tem condições.
E quando você usou a palavra logos, você falou algumas vezes a palavra logos, e meus amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, ou vão nos assistir, é tão verdade, o apóstolo João tem na sua mente o mundo inteiro, como se o mundo inteiro fosse dividido em dois grupos de pessoas. Em dois grupos de pessoas. No versículo 10, as pessoas, no versículo 11, as pessoas da sua nação, as pessoas do seu povo, um grupo, e o outro grupo, o restante. E esse restante aparece no versículo 10. Na cabeça do judeu existia somente dois grupos de pessoas: o judeu e o restante do mundo. Ele usa a palavra logos porque no seu tempo o restante do mundo era o mundo grego. Então João usa a linguagem do seu tempo, o conhecimento do seu tempo. Nos dias do apóstolo João era judeus e grego. Nos dias de Jesus era judeus e gregos. O apóstolo Paulo fala disso, as cartas, de um modo geral, falam em judeu e grego, colocando o mundo com esses dois grupos de pessoas. Por isso ele usa a palavra logos, que é uma palavra que leva para o mundo grego, e o mundo grego conhecia bem. Então ele diz: o Logo criou mundos, o Logos criou o mundo, na nossa tradução é verbo, e o mundo não conheceu. Aí ele diz: nem mesmo o seu povo o conheceu e o quis receber quando ele veio e se tornou carne entre eles, o seu próprio povo não o quis. E aí o Alexandre falou a respeito do que causou esta insensibilidade, esta falta de vontade do ser humano de qualquer lugar, seja do Brasil, da Guiné, da África do Sul, seja do Japão, seja da Ásia, seja dos Estados Unidos, né, seja lá do extremo da América, o Canadá, enfim, de qualquer lugar do mundo, o ser humano tem indisposição para o seu Criador. A entrada do pecado no mundo matou, disse aqui o Alexandre, em outras palavras, matou o homem. O apóstolo Paulo diz: o pecado entrou no mundo e matou o homem. O ser humano morreu, o pecado matou o homem. Agora, no versículo 12, Alexandre, ele vai falar da solução. Ele diz: mas todos quanto receberam o Logos, o Verbo, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo aquele que creu, que o recebeu, ele foi tirado da condição de morto, não numa ressurreição, mas em um nascimento. Ele nasceu de novo, é o que diz o verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram da vontade de Deus, eles nasceram de novo. Então, todo aquele que nasce de novo, que é nascido de novo, que é nascido em Cristo Jesus, que é nascido pelo Espírito, nascido de Deus, então estes recebem, né, estão na condição de crer e receber Jesus Cristo. Ô Alexandre, eu te pergunto, esta é a única solução, é o único meio para que o homem saia da condição de pecador
de morto, na verdade, na condição de morto, insensível a Deus, para se voltar para Deus. O único caminho é este, o novo nascimento, crer e receber Jesus? Exatamente, receber Jesus, o crer, é uma das palavras que o apóstolo João vai usar muito aqui. Como eu disse no começo, o propósito para que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus. É o crer, é o nascer de novo, que vai fazer o homem a deixar de ser aquele homem insensível, o homem que tem o coração duro, o homem impenitente que não se arrepende, crendo em Jesus Cristo. Essa solução, João mostra para nós que no versículo 11, apesar dos seus não o reconheceram, não receberam, mas ele mostra que há um lado que algumas pessoas o receberam. E essas pessoas que o receberam, eles foram dados esse privilégio de serem chamados filhos de Deus. E esse versículo pode nos mostrar que nem todo mundo é filho de Deus. Nós podemos entender. Pelo fato de eu ser a criatura de Deus, isso não me dá esse direito. Porque aqui nos mostra, claro, aqueles que o receberam, deu-lhes poder, direito de tornarem filhos de Deus. Era isso que eu ia te perguntar, Alexandre. As pessoas dizem por aí, não, todo mundo é filho de Deus, tá? A Bíblia não ensina isso, né? Ela diz que as pessoas, ainda que são criaturas, feituras, em outro lugar na Bíblia diz, elas são feituras de Deus, Deus as fez. Ainda assim, a humanidade pós-queda, os seres humanos pós-queda, não são filhos de Deus. A entrada do pecado quebrou esta filiação. A entrada do pecado no mundo rompeu com a filiação homem-Deus. E para que o homem seja filho de Deus, então, somente o novo nascimento, porque o primeiro nascimento é o nascimento em Adão, é o nascimento em pecado. O segundo nascimento é o nascimento em Cristo, no segundo Adão, Cristo. E somente o novo nascimento coloca o ser humano na condição de filho de Deus e retoma essa filiação e essa paternidade. É isso mesmo que o texto está dizendo? Exatamente que o apóstolo João está nos dizendo aqui, e temos ouvido muito, o senhor falou agora, essa teologia por aí, de que todos nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia não nos ensina isso, a Bíblia não nos dá esse direito de dizer que eu sou filho de Deus, mesmo não crendo em Cristo. A única condição, o único meio pelo qual eu posso dizer de fato que eu sou filho de Deus é crendo em Deus mesmo por meio do Filho, Jesus Cristo. Sem isso, eu não sou filho de Deus, porque a pessoa que nós podemos dizer que tinha essa condição é Adão, e ele foi criado já sendo filho de Deus. Ou podemos dizer que nasceu já é filho de Deus. Sim. Mas todos nós podemos nascer em carne, mas para ter esse direito, esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, é por meio do crer. Paulo vai usar a ideia de adoção, e ele nos adotou, agora nos introduziu dentro dessa família nova. Então é essa ideia. Mesmo que Paulo vai explicar também, eu não posso dizer que eu sou judeu pelo fato de eu nascer na descendência de Abraão, o verdadeiro judeu, e aquele que se circuncidou, né, dentro do coração, que na verdade encontrou a Cristo. Então, um gentil pode ser um judeu porque conheceu a Cristo.
Então, eu posso ser filho de Deus crendo em Cristo. Sem isso, eu não sou. Eu sou apenas criatura de Deus. E qual a gravidade deste ensino torto das pessoas ensinarem e afirmarem que o fato de ter vindo ao mundo já é ser filho de Deus? Entre outras gravidades, isso é muito grave porque está dizendo que o advento do segundo Adão, a encarnação de Jesus, a vinda de Jesus Cristo ao mundo, né, o Emmanuel, o Deus imanente, o Deus entre nós, a vinda dele não significa nada e não serve para nada. E não é o que João está dizendo. Ele está dizendo que a vinda desse verbo que se tornou carne, no verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está dizendo, a vinda deste verbo é exatamente para que, por meio do novo nascimento, a pessoa venha a ser restaurada, ou melhor, venha a ser, de fato, tornada filha de Deus. Né? A pessoa, o ser humano, venha a ser, de fato, tornado filho de Deus. Então, essa narrativa, esse discurso, este ensino de que todo mundo é filho de Deus, você acha que ele é muito grave porque afeta diretamente, nega, suplanta diretamente o fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo para fazer esta obra? Eu acho que é grave não só por essa razão, só mencionou agora, é grave porque eu vejo aqui que nega também a ideia do pecado original. A pessoa que está dizendo que ele é filho de Deus só pelo fato de Cristo ter vindo a esse mundo, e essa pessoa não está reconhecendo de fato que ele é pecador, que precisa de fato sair dessa condição do pecador para se tornar de fato filho de Deus. Aí se torna grave nós caímos na doutrina do Pelágio, negar a ideia do pecado original. Sim. E eu acho que isso é grave, porque o salmista vai dizer em Salmo 51:5, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, enquanto estou nessa condição de pecado, e eu não tenho esse direito, esse privilégio de desfrutar o que o Filho de Deus pode desfrutar. É uma teologia errada e grave que nós precisamos combater dentro da igreja, entender que todos nós nascemos em pecado e precisamos de Cristo para, de fato, tornar filho de Deus. Exatamente. E ele explica isso aqui no começo do versículo 13, ele vai explicar, né, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ainda que é tão interessante que você falou, o que você falou, né? Eu falei da gravidade, porque a fé, a vida de Cristo não significou nada, e você completa dizendo, e não houve queda, então nós pensamos agora na tríade criação, queda e redenção. Os pelagianos, e que nos nossos dias os progressistas, e muitos progressistas, acreditam somente na criação. Mas para eles não tem queda, não teve queda, e a redenção é uma historinha inventada, né? A vinda de Jesus Cristo é uma historinha inventada. Para eles é só criação e não tem mais nada. E que isso é grave, porque nega tanto a queda quanto a redenção, que são dois fenômenos absolutamente verdadeiros, e nós estamos inseridos nisso. E esses são fundamentais. Se a gente negar a criação e queda, então o cristianismo não faz sentido, e consequentemente a gente vai negar também a redenção,
porque se não houve a queda, não houve a redenção, aliás, criação e queda, consequentemente não haverá redenção. Então, isso é uma falsidade que precisa também ser combatida dentro do cristianismo. E hoje, assim, quando eu olho como a história do mundo está caminhando, parece que é uma loucura. Até falei isso hoje de manhã. Nós saímos da modernidade, agora estamos na pós-modernidade. Hoje não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. E verdade absoluta não existe mais. Aquilo que Paulo escreveu não vale mais. Eu posso interpretar de acordo com o meu ponto de vista. Se Paulo diz que a salvação é por meio da fé pela graça, necessariamente isso não é verdade. Eu posso reinterpretar isso para dar um novo significado. É a realidade que nós estamos vivendo, né? E um problema muito sério. Negar que houve a queda, então, isso é problema. Tem um ensino, eu posso chamar assim de ensino, uma doutrina moderna, uma doutrina atual, que chama de, se eu não estou enganado, se a minha memória não falha agora, chama de teoria crítica da raça. É uma teoria progressista que nega tanto a queda quanto, consequentemente, né? Consequentemente, negando a queda, negará a redenção. Hoje, você vê esse movimento que nega a queda e a redenção acontecer no mundo inteiro, ou você é mais forte em alguns lugares? Onde que você, como é que você vê isso? Está presente no mundo inteiro, no seu país, apesar de você estar longe, mas esse movimento que nega, que as pessoas vão aprendendo, se aprendem porque tem uma doutrina por trás sendo fomentada, ensinada. Está presente no mundo inteiro, inclusive no seu país? Só pode repetir não peguei a pergunta. Hoje nós temos, hoje existe movimentos, doutrinas que negam a queda e consequentemente a redenção, e um desses movimentos é chamado de teoria crítica da raça. Mas tem outros movimentos que negam também, outras doutrinas. Eu estou chamando aqui de movimento, mas é muito mais um ensino, uma doutrina. E aqui no Brasil é muito forte o progressismo aqui, essas doutrinas progressistas, elas são muito fortes aqui no Brasil. Você vê isso acontecendo em outros países e também no seu país, esse ensino de negar a queda e a redenção? Especificamente no meu país não vi, porque no meu país, eu posso dizer assim, ainda somos muito jovem nessa área da teologia, apesar de o evangelho chegar lá em 1446, mas ainda estamos muito, muito longe dessas discussões. Não vou dizer que não tem, mas eu desconheço, assim, um movimento ou uma doutrina que nega essa ideia da queda, né? Não conheço. Uhum. E as pessoas comuns, as pessoas simples, tem um livro, na época que eu estava estudando sobre evangelismo, eu li um livro, nem me lembro mais o nome desse livro, que dizia assim, olha, você vai pregar para a pessoa e você começa a pregar que Jesus Cristo é o Salvador e que ela precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus Cristo, e ensinava, pregava essas coisas, e no final ela dizia assim, não, eu não quero porque eu não sou pecador. E pessoas simples que nunca receberam influência direta
de doutrinas, como, por exemplo, essas doutrinas progressistas que existem hoje, inclusive essa teoria crítica da raça. Eu pergunto, essa noção de que a pessoa não é pecador, ela também já pode ser uma coisa inata da pessoa, já pode ter isso no coração, sem nunca ter ouvido falar. E você já se deparou com uma situação dessa lá na Guiné? Sim, já deparei. Já escutei isso muito. Inclusive, a pessoa tenta se autojustificar, fala, não, eu sou bom porque eu faço isso, eu ajudo as pessoas que precisam, eu dou meu dinheiro para fazer tal coisa. Então, eu sou pessoa bom, automaticamente já sou salvo. Eu vi muito isso aqui no Brasil também, escutei pessoas falando isso. Acontece. Então, parece que nós estamos numa situação, nós vivemos a realidade de que existe uma disposição natural do coração humano para crer que não é pecadora. Uhum. Existe a realidade de uma força, de uma doutrina que vem de fora para alimentar essa disposição do coração, né? Exatamente. Ideia de obras, né? Que Paulo vai dizer que somos salvos não por causa das obras, mas que somos salvos para obras. Até existem igrejas que fomentam essa doutrina de que você precisa demonstrar atos de bondade, e esses atos de bondade vão agradar a Deus, digamos assim, para você ser aceite diante de Deus, e que não entendem que ser salvo é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a pessoa de Cristo. Nós queremos a salvação, mas não queremos o autor da salvação. É isso exatamente que as pessoas estão querendo. Querer um cristianismo fácil, um cristianismo sem cruz, um de Michael Horton, que trata dessa ideia. Cristianismo, não existe cristianismo sem a cruz. Não existe. Isso é tentar tornar o cristianismo barato, o que não é realidade, o que não é verdade. O cristianismo requer todos os dias levar a nossa cruz, carregá-lo todos os dias. Amém. Está muito boa a nossa conversa, nós já estamos aí com 1h17 de papo bíblico, conversa bíblica, está muito agradável. Alexandre, e já partindo aqui para o final, chegando aqui no final da nossa conversa, eu gostaria de continuar com você nesse papo em outra ocasião, e já pensando nessa ideia de obras. A pessoa ela precisa fazer boas obras para serem salvas, ou elas são salvas, ou elas, de uma vez salvas, precisam fazer as boas obras, né? Sobre este assunto, talvez a gente poderia conversar na nossa próxima live, né? O ser humano precisa fazer boas obras para ser salvo, ou, de uma vez sendo salvo, é obrigado a fazer as boas obras? Que tal a gente conversar sobre isso na nossa próxima live? Ótimo assunto. Vamos sim. Porque parece que há muita confusão, né, nessa questão. Uhum. Para nós, sim, parece claro, mas existem pessoas que ainda fazem confusão com isso, né? Falando que Paulo fala uma coisa, Tiago fala outra, como se fosse uma contradição. Tiago fala da fé, quem fala de obras? Tiago ou Paulo, não sei lá. É muita confusão que as pessoas fazem, né? Então, vale a pena conversarmos sobre isso.
Muito bom, agora eu deixo a fala para suas considerações. De antemão, quero dizer muito obrigado, Alexandre, gostei muito desse papo com você. Vamos manter contato assim, essas conversas poderão ajudar outros, né, que precisam de palavras assim. As minhas considerações, em primeiro lugar, grato a Deus e ao pastor Francisco, uma pessoa que admiro muito, estagiei com ele 2 vezes, então foi muito bom ter essa conversa. Sempre coisas assim me desafiam muito, muito mesmo. Eu cresço e eu aprendo. Então, acho que eu aprendo muito mais do que as pessoas que me ouvem, que nos ouvem. Por isso, me sinto muita à disposição para fazer coisas como isso. Espero que Deus nos conceda mais oportunidade, pudermos conversar e crescer, e que outras pessoas possam aprender um pouco que nós vamos sempre trazer aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Meus amigos, é isso aí. Muito obrigado você que vai assistir esse vídeo posteriormente. Obrigado ao meu amigo, irmão e pastor Alexandre Mann. E a gente se vê na próxima live. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Amém.